Olá! Para fazermos o efeito que vocês viram aí no início do tutorial, nós vamos utilizar aqui o recurso através de um add-on chamado Cell Fracture e o uso do Grease Pencil, que é o lápis de cera. Vamos fazer aqui de forma simples o efeito aí desejado. Nós vamos utilizar o objeto cúbico como objeto base, vamos dar o SX, com ele selecionado, nós conseguimos achatar o cubo e formamos nele uma placa. Vamos dar o S para aumentar e vamos puxar a forma que nós criamos aqui para cima. Aqui onde eu tenho o cursor 3D, vou dar o Shift A, uma mesh do tipo Plane, tecla S, eu aumento e crio o chão aqui do nosso efeito. Vamos usar então o recurso do add-on, que é um complemento que não vem ativo, denominado Cell Fracture. Ele pode ser acionado clicando aqui em File, User Preference, e aqui nós vamos clicar na guia Add-ons. Basta a gente clicar aqui onde tem essa lupa, escrever a palavra CELL, Cell, vocês vão ver que o programa ele puxa entre os complementos com a palavra Cell fazendo parte. Temos aqui o Object Cell Fracture. Nós vamos selecionar, se você não tiver ele aí selecionado, o meu já está, basta vocês clicarem nessa caixinha aqui e ativam o add-on aí junto ao programa. Caso queira funcionar somente desta vez, basta clicar no xizinho aqui em cima. Se quiser gravar o add-on para que ele carregue sempre, é só clicar aqui embaixo em Save Use Settings e depois clicar aqui em cima e vocês vão ver que o add-on já faz parte aqui da estante de ferramentas na guia Tools e ele está aqui já específico para ser usado. E o que nós vamos fazer aqui é usar o recurso do Grease Pencil, que é o lápis de cera, para fazer um traçado no objeto. Então, para acionarmos o Grease Pencil, nós vamos clicar a tecla N, a gente ativa o painel de propriedades da janela 3D e vamos buscar aqui uma guia chamada Grease Pencil. Está aqui. Se por acaso no seu computador tiver desmarcado, basta vocês clicarem nessa caixinha, clicarem nessa setinha aqui da esquerda e ele abre as configurações. Nós vamos utilizar o efeito do Grease Pencil sobre esse objeto aqui, que é o objeto que vai estilhaçar e fazer o efeito que vocês viram no início. Com ele selecionado, eu vou vir aqui nessa opção de configuração e clicar em Object, porque eu vou fazer o traçado sobre esse objeto. Então eu clico nessa opção. E para fazer o traçado eu tenho que ter uma layer específica. Então vou clicar aqui em New Layer, eu abro as configurações e vocês vão ver que eu tenho essa opção Stroke, que é a cor que nós vamos aplicar ao traçado. Eu posso utilizar o preto, como já está aqui, eu posso clicar aqui, usar essa barra monocromática para colocar cores brancas e cores escuras e utilizar esse círculo aqui que nos possibilita 16 mil e poucas cores possíveis para usarmos no nosso traço. Aqui é a cor do traço que nós faremos aqui no processo. O fio é a cor de preenchimento do traço. Eu posso clicar e ter também o mesmo menu de cores. Não mexerei nisso aqui. Aqui embaixo eu tenho uma opção que vai me permitir controlar a espessura do traçado. Encostando o cursor nessa caixinha aqui, pressionando o botão esquerdo, com ele pressionado, eu posso arrastar o mouse para a direita ou para a esquerda, eu aumento o traçado, que é a espessura, ou diminuo o traçado. Eu vou deixá-lo aqui com 3. X-Ray vai me permitir eu ver o que eu estou traçando. Vou clicar aqui fora. Feito essas configurações aqui do Grease Pencil, eu vou fechar com a tecla N o nosso painel de propriedades. E agora, com o objeto aqui, eu vou vir aqui na estante de ferramentas da esquerda. Verifique que entre as guias aqui, operadoras, eu tenho uma chamada Grease Pencil também. Vou clicar nela. Quando eu clico, eu tenho os operadores que vão me permitir fazer as funcionalidades do traçado aqui na área. Entre elas, vocês vão ver, a primeira opção aqui é o desenho. Eu posso desenhar à mão livre. Eu posso traçar linhas. Eu posso traçar polígonos. Ou posso usar a borracha para apagar os traços que eu fizer aqui. Essa opção aqui, Continuous Draw, ela vai me permitir eu selecionar para fazer traçados contínuos.
E aqui eu tenho o Data Source com o Object que nós fizemos aí na configuração inicial na estante que fica no lado direito. Vamos então vir aqui nessa opção Stroke Placement. Vamos mudar a nossa forma de traçar, tendo como base a superfície do objeto. Se eu utilizar o View, eu vou ter como base a vista da janela. Se eu utilizar o cursor, eu vou ter como referência o cursor. Se eu utilizar o Stroke, eu vou ter como referência o último traço que eu tenha desenhado. Porém, se eu clicar em Surface, todo o traçado que eu fizer aqui, quando eu desenhar, vai ser feito sobre a superfície do objeto selecionado. Então, se eu clicar agora em Draw, eu tenho a minha caneta ativa, e aqui agora eu posso pressionar o botão esquerdo, e por exemplo, eu vou desenhar aqui, com a cor branca que eu tinha selecionado, ó, sobre a superfície desse objeto cúbico que eu transformei em chapa, um traçado qualquer. Vou clicar com o botão esquerdo para criar uns pontinhos. Esses pontinhos vão ser interessantes para o efeito que nós vamos criar no Self Fracture. Feito o traçado desenhado, nós vamos agora sair da ferramenta com o ESC. Se eu não tivesse a opção Drawing, eu ia ter que ficar clicando constantemente em Draw para ir fazendo cada traçado desse que eu fiz aqui anteriormente. Vou dar o ESC para sair da ferramenta. E agora nós vamos acionar. Antes disso, eu vou pressionar o botão do meio do mouse. Veja que eu dou um giro e vocês vão ver que aquele desenho que eu fiz com traçado foi sobre a superfície, porque aqui eu determinei desta forma. Vou aproximar com a rodinha de rolamento do mouse e vamos agora, com o objeto selecionado, vir aqui na guia Tools, que é onde fica o Add-on Self Fracture que nós ativamos. Vocês vão ver que a caixinha está aqui embaixo. Nós vamos clicar com o botão esquerdo sobre ela. Com ela selecionada, se eu quiser, eu posso encostar bem aqui na parte superior, bem na pequenininha. Com o botão esquerdo do mouse eu posso arrastá-lo e posicioná-lo em qualquer canto aqui da minha janela. Veja que eu tenho aqui a opção de utilizar o efeito de fratura do objeto, tendo como base as vértices do objeto, as vértices de parentesco, as vértices tendo como base as partículas e as vértices tendo como base o parentesco de partículas. Não utilizaremos nenhuma dessas quatro iniciais. Nós vamos usar quem? O efeito tendo como base o Grease Pencil. Então nós vamos clicar nessa opção Grease Pencil. Aqui em Source Limit eu tenho como limitar a quantidade de pedaços que eu queira fazer no efeito. Eu vou mantê-lo em 100. Aqui em Noise eu controlo os nós do efeito. Eu não vou mexer em nada disso por enquanto. Fique atento apenas a essa guia aqui, denominada Scene, onde eu tenho o Layer Index, que é o índice de camada. Verifique que eu tenho essa opção marcada. Isso quer dizer que quando eu der o OK para criar o efeito, ele vai pegar o objeto fraturado, tendo como base esse objeto aqui, e jogar o objeto fraturado nessa seleção de camadas que fica aqui embaixo, na camada de número 2. Vocês já vão entender já já o que isso significa. Bem, feito o nosso Grease Pencil e acionado o Self Fracture e escolhido a opção Grease Pencil, eu vou dar o OK. Veja que ele começa a fazer todo um procedimento, vai demorar alguns instantes, já fazendo a fratura, tendo como base aqueles traços que eu criei. Aqui no seletor de camadas, vocês vão ver que eu tenho a minha cena principal nesse pontinho aqui, ó, que é a camada de número 1. Eu vou selecionar esse objeto, vocês vão ver que eu tenho um traço e vou clicar a tecla Z. O nosso objeto está aqui de forma normal. Nós podemos agora utilizar a tecla H para ocultá-lo. E vamos clicar na seleção de camadas, na camada de número 2. Veja que o programa, através do complemento, criou o efeito do objeto fraturado nessa segunda camada. Vou clicar a tecla A aqui. Observe que esse objeto ele está todo fraturado, tendo como base aqueles traços que eu criei com o Grease Pencil. Se eu der o Alt A ou vier aqui no Player, nada acontece no objeto. E eu quero fazer aquele efeito que vocês viram no início. E para isso é necessário que eu use um efeito físico chamado Rigid Body sobre os pedaços fragmentados para criar o efeito de estilhaçamento. Eu vou clicar com o botão direito sobre qualquer um desses pedacinhos, você veja que ele foi selecionado, os demais não.
Vou vir aqui na barra de propriedades da direita, clicar em efeito físico, que é aquela bolinha de ping-pong quicando, e vou usar nesse pedaço um efeito físico, o Rigid Body, que são os corpos rígidos. Veja que o programa já criou um tipo chamado ativo. Esse é um pedaço com efeito físico de forma ativa. Se eu der o Alt A, ou vier aqui em Player, veja que o pedaço despenca. Vou voltar para o frame de número 1, novamente. Eu não quero que isso aconteça, eu quero que esse pedaço se mantenha firme aqui e ele só tenha alguma ação no momento que ele sofra a intervenção de outro objeto com o efeito de corpo rígido. Para isso é necessário que, com ele selecionado aqui nas suas propriedades que eu apliquei, eu venho aqui em Shape, utilize uma forma do tipo Mesh. Em Rigid Body Collisions, eu vou usar o Shape, que é a forma do tipo Mesh. É só clicar aqui, Mesh. E aqui no Rigid Body Dynamics, veja que eu tenho duas opções aqui abaixo dessa opção chamada Deactivation. Eu vou selecionar o Enable e vou selecionar o Start. Dando o Alt A, ou o Player, veja que o pedaço não despenca mais. Ótimo. Porém, eu quero copiar essas configurações aqui que eu fiz para esse pedaço para os demais pedaços que compõem a fratura. Isso pode ser feito da seguinte forma. Com esse pedaço selecionado e com o efeito aplicado, eu vou agora, com o cursor aqui na área, clicar a tecla B, eu abro a seleção de ferramenta de seleção retangular, vou pressionar o botão esquerdo do mouse, arrastar e vou selecionar as demais partes fraturadas. Com elas selecionadas, eu vou vir aqui na estante de ferramentas da esquerda e vou buscar uma guia chamada Physics. Veja que ela está aqui, clicando nela, eu tenho algumas opções aqui possíveis. Entre elas eu tenho Copy from Active. Clicando nessa opção, o que eu vou dizer é que ele tem que pegar todas as propriedades daquele pedacinho que eu fiz anteriormente e aplique as demais propriedades aqui do objeto. Copy from Active, veja que todos os fragmentos foram selecionados dessa vez de uma cor verde, ou seja, todos eles têm o efeito Active. Dando Alt A, veja que eu não tenho nenhuma ação, porque eu criei aqui, nessa opção Rigid Body Dynamics, a opção selecionando Enable Start para que esse objeto só sofra qualquer ação quando ele tiver a intervenção de outro objeto aqui na área. E feito esse procedimento, com ele todo selecionado, eu vou transferir esse objeto fragmentado para a camada de número 1. Eu clico a tecla M, que me permite abrir a opção de camadas, e digito 1. M1, eu mando aquela forma para a camada de número 1. Veja que ele agora está aqui, ó, na primeira camada. Vou usar a tecla Z. E aí eu volto à visão sólida. Vamos então criar dessa vez um objeto que vai colidir com essa forma onde eu criei o efeito e fazer ela estilhaçar, tendo como base esse ponto aqui. Vamos mandar o nosso cursor para o ponto onde está o manipulador. Eu posso dar o Shift S e vou escolher a opção cursor. Vá para onde o manipulador se encontra, que é o cursor to select. Veja que ele se deslocou do centro e veio para onde está o manipulador. Aqui onde o cursor 3D está, eu vou digitar o Shift A e vou adicionar um objeto Icosphere, que é a nossa esfera. Vou dar o S para diminuí-la. E esse é o objeto que eu vou puxar para cá. E vou fazer uma animação básica aqui na timeline, para que ele colida contra esse objeto que nós criamos e faça o estilhaço que vocês viram aí no início. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar o frame 1 e o objeto aqui nessa posição. Eu vou dar a tecla I com o cursor aqui na janela 3D. Eu vou inserir um quadro-chave. Já que eu só vou fazer o deslocamento, eu vou usar um quadro-chave do tipo Location. Pronto, aqui no frame de número 1, vocês vão ver que ele está amarelo agora. Eu criei uma chave de animação com o objeto nessa posição, usando o Location. Eu vou então vir aqui para o frame de número 20 e vou encostar o cursor no manipulador de seta vermelha, que é o X, pressionar o botão esquerdo do mouse e vou arrastar esse objeto para esse ponto aqui, que é o ponto de colisão com
a nossa parede. E ele aqui nessa posição, eu vou digitar com o cursor aqui na janela, a tecla I, e vou novamente utilizar um segundo quadro de animação, Location. Pronto, aqui eu fechei a animação. Voltando para o frame 1, meu objeto volta para a posição inicial. Se eu der o Alt ou Player, veja que o meu objeto, a Icosphere, ele vai ir de encontro ao objeto e vai colidir. Porém, ele não cria nenhum efeito, porque é necessário e aplique um efeito Rigid Body para ele fazer com que esse objeto aqui sofra o estilhaço. Então, voltando ao frame 1, veja que eu vou com a Icosphere aqui selecionada, clicar em Rigid Body e vou aplicar ela, ó, um Rigid Body do tipo ativo também, ele é um objeto de ação. Porém, se eu der o Alt A aqui, em vez dele fazer animação, ele vai despencar. Porque é necessário que eu indique aqui, na ação que eu apliquei para ele, que eu quero usar uma animação feita anteriormente. E como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui, selecionar essa caixinha Animated, veja que ela está selecionada. E da mesma forma, eu vou encostar o cursor sobre a seleção e vou pressionar o botão direito. Veja que abre-se aqui a opção de inserir aqui, ó, um keyframe. Eu vou clicar aqui, veja que ela ficou amarela. Eu estou dizendo que eu vou criar uma animação feita na timeline e usar também um recurso do Rigid Body no objeto. Eu preciso repetir isso no segundo quadro onde eu apliquei a animação também. Então eu vou vir aqui nesse frame de número 20 e vou observar que aqui a caixinha Animated ela está com a cor verde. Isso indica que ela já recebeu uma primeira animação. Então nós vamos encostar o cursor novamente sobre a caixinha, clicar o botão direito e Insert Keyframe. Pronto. Vocês vão ver agora que o objeto ele vai em encontro à parede, animado e cria o estilhaço. Mas aqui vocês vão perceber que quando ele colide contra a parede, ele vai ficar de forma estática, parado. Eu não quero isso, eu quero que ele caia. E para cair, nós vamos voltar a nossa agulha, vamos segurá-la aqui, encostar o cursor sobre a agulha aqui na parte inferior, arrastá-la com o botão esquerdo do mouse pressionado. Vamos encontrar o ponto de atrito, que é mais ou menos aqui, ó, nesse ponto. A partir desse ponto eu já quero que o objeto faça o seu amortecimento. E como é que eu posso fazer o amortecimento desse objeto, dele caindo? Vai ser necessário que aqui nesse ponto eu mantenha ainda, nessa opção Animated aqui, clicando com o botão direito, ó, o Insert Keyframes. Eu vou manter o objeto ainda animado nessa condição. A partir do frame seguinte, eu já quero que o objeto caia. Então eu vou andar um frame depois desse frame que eu criei aqui. Eu vou vir aqui nessa caixinha, já que eu estou utilizando o frame 15 para fazer esse efeito, eu vou andar o frame 16. Aqui eu já quero que o objeto caia. Então como é que eu posso fazer esse efeito? Basta eu desmarcar essa caixinha aqui. Veja que ela está verde, precisa de uma animação. Eu posso clicar com o botão direito e inserir um quadro frame. Só que vocês não podem esquecer que anteriormente eu tinha feito um segundo frame, usando aqui o frame de número 20. Lembra-se? Onde eu usei a opção aqui animada. Então eu tenho que desmarcar ela, tenho que clicar sobre ela, o Replace, ou seja, ela vai estar na condição de cair. Então, voltando à nossa animação aqui do início e dando o Alt A ou o Player, vocês vão ver que o objeto colide e cai. Mas temos um outro problema na cena. O objeto cai e atravessa essa superfície aqui de baixo. Temos que dar a ela o efeito físico de amortecimento justamente dos pedaços da fratura aqui que cairão. Então, para isso é simples. Com a superfície selecionada, nós vamos clicar em Rigid Body. Em vez de usarmos o tipo ativo, nós vamos clicar nessa caixinha e vamos usar o tipo passivo. Com isso, a gente já deu aqui um efeito de amortecimento. Porém, nós vamos aproveitar aqui esse Surface Response. Veja que o Friction dele aqui é 0.5. Se vocês tentarem pressionar o botão esquerdo e vir até o final, ele vai dar um valor máximo de 1. Eu vou aumentar esse valor aqui e vou colocar 600 e dar o Enter. Ele permite isso. Pronto, está aqui. E aqui agora, se eu der a animação, um Alt A, observe que o objeto colide, os pedaços ficam aqui na superfície, outros caem no abismo porque eu não fiz uma superfície muito longa. Então é dessa forma que a gente cria aí, com Grease Pencil,
fraturas através de um determinado ponto no objeto para fazermos efeito desse tipo. Espero que vocês tenham entendido e que possam aproveitar essa dica para fazer alguns efeitos legais aí nos projetos. Até o próximo tutorial, um grande abraço.